A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast, onde o nosso objetivo é ser uma plataforma fast learning, ou seja, de rápido aprendizado, de tudo aquilo que está movendo o nosso mundo. Todas as ideias, todos os conceitos, toda a disrupção tecnológica e, como de praxe, a Stationcast ela sempre busca trazer os melhores e mais renomados profissionais de cada área. E hoje não é diferente, eu estou aqui falando com o Paulo Mariotto, que é empresário, é investidor, é um dos investidores anjos, tem aí assessorado grandes fundos de investimentos, Venture Capital, também investe em tecnologia, em startups e várias outras coisas. Então seja muito bem-vindo, Paulo, à Stationcast. Fala um pouquinho para a gente, Paulo. É isso mesmo? Eu sei que você, além de investidor anjo, né, na BR Angel e na Anjo do Brasil, você tem participações de outras empresas, tem investido e buscado muito, né, a estar atento ao mercado de inovação, de startups. Então, conta um pouquinho para a gente quem é o Paulo Mariotto, para quem está nos assistindo. E você, desde já, deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e compartilhe esse vídeo que com certeza vai poder ajudar aí muitas pessoas que querem, de repente, estar à frente com investidores como o Paulo para fazer aquele tão sonhado pitch. Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazerzaço estar com você aqui na Stationcast. Pô, legal, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Sempre é um prazer compartilhar e falar um pouco do ambiente de inovação, né? Mas quem que é Paulo? Eu saí da faculdade em 89, sou formado, por incrível que pareça, em engenharia florestal, embora eu nunca tenha atuado efetivamente no negócio. Mas quando eu saí da faculdade em 90, 89 para 90, eu acabei indo para empreender, né? Então, eu empreendi em São José dos Campos a minha vida toda, durante mais de 30 anos. Tivemos alguns negócios ligados à área de engenharia, a engenharia aeronáutica, principalmente, prestando serviço não só para a Embraer, como algumas empresas internacionais. E em 2018, a gente acabou vendendo a empresa, né, para um grupo italiano. Antes disso, nós também estivemos em 97, junto com a área de engenharia, nós lançamos um primeiro provedor de internet aqui no Vale, chamado na época Iconet. Você era um garoto ainda naquela época, né? Tinha cabelo, né, Rodrigo? E em 2004 a gente acabou saindo também do negócio, foi vendido essa operação por um grupo chamado Ponto Condomínio, que fazia parte do JP Morgan, né, como investimento. Mas desde essa época eu já participo desse mundo de inovação, né? Na época a gente não chamava de investimento anjo, isso veio acontecer aqui no Brasil por volta de 2010, 2011, foi com o surgimento de duas redes, né? Um no Rio de Janeiro, chamado Gávea Angels, e o outro Anjos do Brasil, que surgiu logo em seguida, através do Cássio Espina. E de lá para cá, obviamente, esse mercado acelerou, né? Hoje você tem mais de 20 redes anjos, fora os fundos, né, que você comentou aí de Venture Capital, e os próprios governos, seja estaduais, federais, municipais ainda muito pouco, eles têm uma série de ações que ajuda e propõe, na verdade, a ajudar empreendedores que queiram trazer projetos de inovação. E aí você tem uma série de linhas de financiamento. A gente vai estar conversando aqui nesse tempo nosso aqui, para aqueles que têm interesse, mas tem muitas oportunidades. E nesse período, óbvio, a gente acabou fazendo investimentos. Esses investimentos hoje chegam a um número já bastante robusto, né, e que a gente acaba gerenciando. A gente tem expectativa que boa parte deles se tornem realidade e vire ganhos, né, múltiplos aí de saída para quem investiu, mas nós também sabemos que, infelizmente, alguns vão morrer. É o que a gente define dentro dessa área de inovação de investimento como write-off, né, ou seja, é a perda que a gente acaba lançando dentro dos nossos balanços pessoais como perda. Eu investi 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, não deu em nada, deu água ao negócio e acabou morrendo.
Então, assim, esse é um resumo, na verdade, do Paulo. Hoje eu participo de 2 redes, como você comentou. Eu cheguei a participar da GV Anjos também como ex-aluno, mas acabei me desligando o ano passado, né, por falta de tempo. E hoje eu tenho me dedicado realmente para 2 redes. A Anjos do Brasil, que é a tradicional, é o que a gente chama ela como sendo uma rede raiz, né? E a BR, que veio com uma pegada muito diferente do ponto de vista de governança, de envolvimento das pessoas. É uma rede que hoje conta com mais de 300 profissionais C-levels do mercado, desde vice-presidente, diretores, presidente, empreendedores e grandes empresas, o que acaba ajudando bastante, não só na alocação de recursos de investimento, e aí a gente faz investimento de 1 até 5 milhões de reais, né, dentro desse grupo, mas também o principal, que é a parte de smart, né? A gente entra com um smart muito forte, com essa bagagem de conhecimento que esse grupo tem. Então, isso ajuda muito os empreendedores. E não menos importante é o network, que esse pessoal tem um relacionamento no mercado incrível, em todos os setores que você possa imaginar. Então, a investida nossa chega e fala, pô, cara, eu precisava falar com alguém do Pão de Açúcar. Com certeza alguém vai conseguir um contato, um relacionamento de alto nível lá dentro. Eu não vi até hoje nenhuma empresa que fez um pedido que não tenha sido atendido. Então, esse é um breve resumo que a gente depois vai discorrer aqui com o tempo, tá bom? Sim, muito bom, muito bom. Em relação à Iconet, eu lembro da Iconet, ela foi o primeiro provedor nosso da internet, a gente não tinha ainda, era muito incipiente nessa questão de Outlook, de Hotmail, né? Então era tudo muito difícil e a Iconet ela veio aí para realmente trazer o Vale do Paraíba como esse provedor. Eu fui um dos provedores da Iconet, era muito bom. Vocês ganharam várias premiações em São José, então foi muito bacana, né? E acompanhar esse trabalho seu em relação a investimento também é muito bacana. Eu lembro que quando surgiu, a primeira vez que eu escutei falar sobre investimento anjo, eu não lembro ainda se falavam em startup, acredito que de repente falavam, mas foi justamente num evento que você até me convidou, numa reunião que teve do Cássio Spínola, lá no Urbanova, em São José dos Campos, que foi um dos primeiros encontros que eles fizeram ali, acho que foi mais ou menos nesse período mesmo, de 2010. Então, e depois ver o trabalho do Cássio evoluindo, né, ele dando continuidade, era tudo muito incipiente, era tudo muito... O que é isso? Investimento anjo, né? O cara vai colocar no dinheiro ali numa startup. O que é startup? Então, eu lembro que para mim era muito novo e para algumas pessoas também era aquele bicho de 7 cabeças, né? Mas é aquilo. Quem sabe aproveitar a onda quando chega no início, né? Tem aí realmente essa arrebentação para atravessar de início, muitas vezes por falta do conhecimento técnico, não é, Paulo? Mas principalmente por questão, às vezes, de ficar incrédulo, né? Quem, de repente, de nós ou quem está nos assistindo, nunca lá atrás alguém chegou e falou, cara, investe aí nesse Bitcoin, porque o Bitcoin vai valer muito. Eu falo, não, cara, esse negócio de moeda virtual aí não rola nada, é perder dinheiro, né? Quem nunca, né? De repente passou aí muitos Bitcoins baratos na frente. Então isso é bacana porque a gente vê que no processo de inovação tem muita fumaça, tem muita coisa que de repente não é consistente. E dentro dessa inconsistência daquilo que é novo, né, e que pode vir a ser algo consistente, existe alguma dica que você dá para, de repente, quem é jovem na idade, quem é jovem em investimento, que de repente, quando aparece algo novo, algum conceito novo, e que exista uma possibilidade de rentabilizar ou monetizar num curto período aí, mas a pessoa às vezes ela fica receosa em investir porque justamente não tem conhecimento. Existe alguma dica, Paulo, nesse longo desses anos aí de quem investe, às vezes tem dinheiro que de repente não dá em nada, investimento que, como você falou, fica na água, enfim. Qual que seria a dica para que por meio da inteligência artificial, por meio dessa disrupção tecnológica que o mundo vive, a gente ficar atento o que realmente é promissor ou não é promissor? Tem algum macete nisso? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão, né, Rodrigo? Ou seja, querer, obviamente,
o mapa da mina. Não, não tem, absolutamente não tem. O que existe hoje, né, e o que nós tentamos fazer dentro das redes, é concentrar o máximo possível de pessoas, e essa massa de conhecimento vai ajudar a você decidir se vale ou não a pena investir em uma determinada empresa, uma determinada tecnologia. Eu vou dar até exemplos práticos para vocês. Dentro da BR, nós investimos, até hoje nós somos aproximadamente 32 empresas investidas de 2020 para cá, e dentro dessas 32, 3 empresas são ligadas à Web 3.0, né? Vou chamar aí, que é uma empresa ligada ao setor de cripto, uma empresa ligada ao setor de NFT, né, que era um cara ligado à música, que queria levar isso para artistas que estavam começando a carreira, e um outro setor que é a realidade aumentada. Por incrível que pareça, das 32 empresas, essas 3 é o que mais sofrem, né? Aí você fala, cara, mas foi uma aposta errada? Não, foi uma aposta que existia um buzz no mercado, falando de Bitcoin, não só Bitcoins, de criptoativos de modo geral, realidade aumentada, e mesmo o mercado de NFT. Só que esse mercado teve uma alta, acelerou, né? E de repente deu uma estagnada. Vai morrer? Não, não acredito que vai morrer. Só que o time, às vezes, para você recuperar esses projetos são muito longos. E geralmente essas pessoas, quando entram nessa fase, você precisa ter, além da resiliência pessoal, você precisa ter capacidade financeira de suportar realmente esses altos e baixos. Você pega o exemplo da Meta, antiga Facebook, ele resolveu lançar o nome de Meta porque ele queria entrar no mundo de realidade virtual. O ano passado ele abandonou o projeto. O projeto vai morrer em realidade virtual? Não, não vai morrer. Só que percebeu-se que o seguinte, ainda nós não estamos preparados suficientemente, seja do ponto de vista de tecnologia e de cultura, de entrar no uso maciço de realidade virtual. Tem muita gente usando, tem muita gente fazendo, mas do ponto de vista, até chegar isso na ponta, para que as pessoas em massa possam utilizar, leva um tempo. Então você tem que ter uma estrutura realmente forte. Então é difícil você, de fato, conseguir ser assertivo. A gente brinca, né, no meio, que existe o antiportfólio. São empresas que passam na nossa frente, como você citou aí no caso do Bitcoin. Alguns que apostaram lá em 2011, 12, 13, obviamente hoje estão dando risada, mesmo com altos e baixos, mas quem comprou lá atrás comprou por $100, $50, hoje está no valor absurdo. Mas muita gente deixou passar, não acreditou. E esse que não acredita e não entra é o que a gente brinca de antiportfólio. Existe uma série de fundos nos Estados Unidos que, inclusive, eles listam dentro das suas páginas principais o antiportfólio. Se você entrar lá, fundos relevantes dizendo, nós não investimos na Apple, nós não investimos no Google, deixamos de investir na empresa XYZ. E são empresas que deram certo. Poderia dar errado? Poderia dar errado, mas acabaram dando certo. A dica que eu sempre dou é assim, dinheiro por dinheiro você tem hoje em vários lugares, né? Para investimento, a sugestão é que você consiga identificar, primeiro, o projeto faz sentido? Faz sentido, tá bom. É um projeto que, de fato, traz alguma inovação. É difícil falar em inovação hoje, porque, seja em processo ou seja em tecnologia, tem muita gente fazendo no mundo inteiro. Então, você dizer assim, olha, eu sou única, minha tecnologia é única, cara, é muito difícil, né? Você pode ser similar, pode você ter melhorado um processo. Mas você tem que acreditar muito nas pessoas. Porque quem vai fazer, de fato, acontecer o negócio são as pessoas. E aí, eu vou trazer até o seu exemplo, tá, Rodrigo? Eu conheço você há bastante tempo, e a gente sabe, ou seja, da tua luta com relação a usar leis de incentivos, né, aí do governo para reformar a parte antiga aqui da cidade de Taubaté. Cara, a dificuldade que é enorme. Você, aprovou o projeto, a primeira etapa. Depois do projeto aprovado, você tem que sair captando, bater de porta em porta com uma canequinha, ver se alguém está disposto a pôr dinheiro naquilo e acreditar em você. Então, assim, essa resiliência é o que vai transformar, na verdade, o empreendedor na outra ponta. Os empreendedores têm que ter isso. E o que a gente percebe hoje, durante, né, assim, as entrevistas que nós fazemos muitas durante a semana, durante os meses, é muito empreendedor querendo ter ganho muito rápido, e isso, infelizmente, pode acontecer, mas é muito fora da curva. Alguns, na verdade, olhando muito mais como patrocínio do que investidor, ou seja, ele quer que alguém banque ele quer sair da empresa, ele quer ser bancado para acreditar no projeto dele. Cara, se ele não acredita no projeto, porque eu tenho que acreditar, né? Então, falta um pouco essa resiliência. Com certeza, você tem empreendedores também que são muito bons, que os caras já nasceram com essa energia toda, e aí você sabe, quando você começa a conversar, você percebe, de fato, quem que vai fazer a diferença. Pode dar errado,
mas a chance de você escolher, né? E aí a gente volta naquela máxima, né? O que vale na corrida do cavalo não é o cavalo, e quem está em cima do cavalo, é o cavaleiro. Portanto, a gente tem que acreditar realmente nesse cara, no empreendedor. É óbvio que tem time, tem projeto, mas essa pessoa ela faz uma grande diferença. Muito bom. E quando a gente fala quando você fala de investir no cavaleiro e não no cavalo, vocês olham o quê? Vocês olham currículo, vocês olham histórico, vocês olham a idoneidade da pessoa, o CPF da pessoa, o RG da pessoa, e principalmente as skills do profissional. Como é que para você que de repente está ali avaliando e tendo que avaliar não só o business em si, mas quem está por trás da proposta, da empresa, da startup? Como é que vocês olham, né? Vocês são vários profissionais, você tem que ter várias habilidades, porque às vezes você está na frente, imagine que de repente eu sou investidor, eu sou quem está buscando o teu investimento e você não está com outras pessoas, às vezes nem sempre é uma equipe, uma banca ali, né? Mas quais são os pontos cruciais, Paulo, que de repente para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, lembrando que a Station Cash ela sobe no YouTube e também vai para o Spotify, possa de repente se preparar, né, e ter isso no radar para que ele possa fazer conscientemente a sua melhoria da sua imagem, de quem você é, para de repente o dia que ele tiver com aquela ideia e tiver pegando o elevador, né, ele ter a capacidade de fazer um pitch do elevador, como vocês costumam colocar, de 2, 3 minutos ali e vender o peixe dele. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas e, ao mesmo tempo, o que vocês analisam, né, da pessoa e até mesmo depois do negócio, para aí sim decidir se eu vou investir na startup A ou B? Legal, legal. A primeira coisa, né, eu vou citar aqui um pouco o processo da própria BR. Né? A BR, para você se cadastrar, basta entrar no site, faz um cadastro simples, tem lá um link, onde você vai apresentar o teu projeto. Uma vez o projeto recebido, alguém desses associados, ele vai ler o projeto e ver se faz sentido. Né? Primeira coisa, as pessoas tendem a extrapolar um pouco as informações, né? Só que elas esquecem que, do outro lado, embora eu não sou um conhecedor profundo em todas as áreas, mas existem pessoas capazes em todas as áreas, né, que fazem parte do grupo, e principalmente existem buscadores hoje, como o Google, como o Bing, que você dá um search ali, você consegue ver se aquela informação que a pessoa deu está correta ou não. E de cara, às vezes a gente pega projetos que o cara já pecou por aí, né? Ele dá informações que você entra no Google lá e fala, cara, não faz sentido nenhum que o cara está falando. Né? E aí, por si só, ele já morreu. Né? Mas vamos dizer que ele fez um projeto, a gente percebeu que ele fez uma lição de casa, ele estudou aquele projeto. Primeiro ponto. Segundo, o profissional que está liderando esse projeto, ele é capacitado naquilo lá? Se for um projeto muito técnico, vamos dizer, na área de tecnologia, né, que é muito comum, geralmente o cara fala assim, não, eu saí da empresa agora, eu sou administrador, vou montar uma empresa de tecnologia. Tudo bem, você tem sócio que é o cara que vai desenvolver para você? Não, não tem, a gente vai contratar uma empresa terceira. Cara, esquece, não vai para frente. Você tem que ter na tua casa alguém que compre o seu projeto, compre a sua ideia e esteja disposto a remar com você no mesmo barco. Se você não tiver essa pessoa, né, você não vai conseguir. Nada impede que no futuro você venha terceirizar algumas etapas, mas você tem que ter alguém ali liderando tecnicamente. Então, e o terceiro, a gente gosta de olhar alguém que seja comercial. Né? A gente já entrevistou, já entrevistamos pessoas que são muito boas tecnicamente, os caras são capazes, tem doutorado, o cara foi para fora, fez PhD, o cara não entende nada de vendas. E na prática a gente sabe que é o seguinte, não adianta só ter o produto para você tem que vender para alguém. E para vender você tem que ter cara de pau, a pessoa tem que ter um skill completamente diferente. Então ter um pouco esse time montado, ele ajuda muito no processo decisório de se vai investir ou não. Vamos para o projeto, aí vai identificar o projeto, como eu já comentei, faz sentido, não faz sentido, faz sentido, tá bom. Aí a gente vai para a entrevista. E aí a gente quer saber o seguinte, além dos hard skills, né, aquilo que ele tem de capacidade, competência técnica, bem, se o cara vai falar de tecnologia, de inteligência artificial,
o cara tem que ter uma certa profundidade. A gente escuta hoje inteligência artificial, todo mundo fala que tem IA nas suas soluções, todo mundo tem. Quando você vai em profundidade, o cara não tem nada. O que o cara tem é um algoritmo que ele desenvolveu, ele ou alguém desenvolveu para ele, que faz algumas machine learning ali, algumas buscas, mas ponto final, ele não tem inteligência necessária. É muito diferente de você ter uma IA de fato, né? E aí, quando você vai na profundidade, você já percebe que o que o cara falou não é real, né? E ele não tem essa... greenwash. Antigamente tudo era eco, né? É o greenwash, né? Pois é, green tech. É a mesma coisa. E aí você vai para essa profundidade. Legal, o cara passou nessa etapa, ele percebe que, seguinte, tecnicamente ele domina. Ele tem ou tem alguém na equipe dele que domina isso daí. Aí você quer saber do seguinte, do soft skill. Qual é a capacidade dele de tratar as pessoas, de lidar com o negócio? Ele tem um pouco essa capacidade de inteligência emocional, de se relacionar, porque no fundo é o seguinte, cara, o mundo hoje, a gente consegue muita coisa, como nós estamos fazendo aqui, interagindo online, independente de onde eu estivesse ou você, né? Mas na prática, no dia a dia, o que a gente espera é o seguinte, a gente precisa ter um contato físico, o ser humano foi feito dessa forma e não vai morrer, né? Isso faz parte. E essa inteligência que as pessoas precisam ter na hora de administrar pessoas. Uma coisa é você ter uma equipe de 2, 3 pessoas, outra coisa é você chegar a tua empresa a crescer, você tem 100, 200, 300 profissionais, como é que você vai lidar com isso? Nós identificamos, às vezes, que alguns empreendedores, CEOs, né, no início, eles não servem para liderar a hora que a empresa passa de 50, 60 pessoas. E aí a gente tenta, de alguma maneira, embora não seja fácil, demonstrar para ele, cara, continue no teu processo de tecnologia, continue no teu problema, mas deixe alguém assumir esse papel, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você quer, de um lado, estar na área de tecnologia, e do outro você quer estar administrando pessoas que não é o teu perfil. E não tem problema, cada um no seu quadradinho, né, cara? Nós temos que reconhecer, ou seja, as suas fortalezas, mas temos que reconhecer as fraquezas também, faz parte de todo o indivíduo. Né? E aí, depois que a gente faz essa análise, naturalmente, é o seguinte, pô, legal, o projeto foi, tudo bem. Aí nós vamos para uma apresentação formal, para o grupo todo. Se houver, obviamente, uma decisão favorável, a gente faz o que a gente chama de grupo de análise, que é um aprofundamento. Aí nós vamos entrar em detalhes, em números, para saber se todas aquelas informações que foram apresentadas são reais, ou se aquilo foi inventado da cabeça dele. Pô, legal, são reais. E no final, depois de aprovado todas as etapas, a gente faz a diligência, que é aprofundar, saber o seguinte, cara, o cara, na verdade, ele tem problema criminal, a empresa tem, na verdade, todas as certidões necessárias para que ela possa continuar. Às vezes a gente tem surpresas, e nem sempre são surpresas boas. Tem coisas que são muito simples de se resolver. Às vezes o cara tem uma certidão lá positiva, lá de INSS, Fundo de Garantia, quando você vai ver o valor, puta, 10 centavos, R$1 de diferença que deu na Caixa Econômica, e aí você consegue resolver. Mas teve situações que a gente pegou no criminal, né, que o cara teve um processo por tráfico de droga. Você fala assim, mas por que foi? Aí você vai entender com a cabeça do cara, o cara era estudante, na época, lá numa faculdade em São Paulo, passou, acho que vendeu lá algum ilícito para alguém, foi pego, né, foi levado para a polícia, independente do volume, não sei se a quantidade... Registrou. Se ele tivesse falado isso lá no início, cara, eu tenho esse processo, mas aconteceu. Pô, legal. O fato é que é o seguinte, é base de confiança, é relacionamento. Mais ou menos, é a mesma analogia que a gente faz o seguinte, né? Você, quando foi casar, você namorou, ficou um tempo junto, ganhou confiança e permanece até hoje com a pessoa que você diz que vai morrer com ela, né? Cara, é base de confiança. Quebrou a confiança ali, tudo vai por água abaixo. Aqui é a mesma coisa. Né? Se as informações que ele deu não são coerentes com aquilo que dá realidade, se ele trouxe a gente descobre alguma informação que não foi trazida antes, quebrou a confiança. E a partir daí, cara, é absoluto, 99,9% é no-go. A gente prefere não seguir do que continuar. Então, assim, esse é um resumo também. Muito né? bom. Só por último, Rodrigo, é importante também o empreendedor entender o seguinte, em que fase que ele está do projeto. Se o projeto dele é um projeto ainda que ele está em fase de pesquisa, de repente ele vem da academia, sei lá, ele saiu aqui de Taubaté, da Universidade de Taubaté, ou da Anhanguera, legal, ele tem um projeto de tecnologia. Cara, tem outros recursos que ele pode buscar, que não é fundo de investimento, não é investimento anjo, que é de governo. No nosso caso aqui no estado de São Paulo, você tem FAPESP. A FAPESP tem algumas linhas de financiamento que ela consegue, de 300 até R$1,5 milhão, financiar, e a grande vantagem, é fundo perdido. Você não precisa dar equity, não precisa dar absolutamente nada. Você tem que só que apresentar um projeto coerente
submetendo a FAPESP, um pouco demorado, um pouco mais burocrático, mas acaba saindo, muita gente consegue. Ah, não, meu projeto já passou dessa etapa, agora eu estou numa etapa que eu preciso acelerar o crescimento. Cara, você tem BNDES, você tem FINEP. Então, assim, ele precisa também identificar, porque não é todo projeto que é voltado para investimento anjo, que é voltado para investimento de risco. Tem negócios que simplesmente ele pode conversar, às vezes, com pares, amigos, parentes, e que, de repente, os caras podem identificar que aquilo é um bom negócio. Tá? Não, excelente. Então, basicamente, para você que está nos assistindo, algumas lições. Transparência, credibilidade, realmente capacidade, tanto técnica quanto emocional. E aquilo, né, Paulo? Ninguém investe em zona cinzenta, né? Entrou na zona cinzenta, já era. Então é preto, preto, branco é branco, ser o mais transparente possível. Não ter medo de dizer a verdade. É mais fácil, é melhor você vir com uma verdade amarga do que uma mentira doce, né? Porque é isso, é confiança, né? E às vezes também não basta ter só uma boa ideia, né, Paulo? A pessoa precisa ter a boa ideia, ela precisa ter o time certo e ela precisa estar disposta a realmente, haja o que houver, continuar persistindo na sua ideia, no seu propósito, naquilo que ela se predispôs a acreditar como um bom negócio ao ponto de estar à frente de um investidor buscando dinheiro, né? Você colocou uma coisa muito importante. Se você não acredita no seu negócio, cara, você não vai conseguir alguém que banque o teu negócio porque você mesmo não acredita. Então, tem algumas coisas que às vezes passam despercebido, né, Paulo? Que são muito importantes, né? Como você bem colocou, essas fazem toda a diferença, né? E para você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva e vai acompanhando, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações e siga lá, se inscreva no Spotify Stationcast e no YouTube também Stationcast. Um forte abraço, um maravilhoso ano para você e que Deus nos abençoe e que a gente possa aí ter bons projetos e tracionar aí grandes investimentos para 2024. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado para você aí. Um forte abraço, até o próximo episódio da Stationcast. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Stationcast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Stationcast. Um forte abraço.